A segunda reunião da Associação das Câmaras de Catanduva e Média Araraquarense, a ACAMURCA, foi realizada no dia 3 de agosto na Câmara de Ariranha. Os vereadores do Legislativo que fazem parte da associação já tinham se reunido em um primeiro encontro este ano, no dia 25 de maio, na Câmara de Tabapuã. Com nova diretoria, a organização e discussões foram otimizadas, com apresentações de temas e palestras para formar e orientar os vereadores da ACAMURCA. A associação contou até o momento em suas reuniões com a presença de membros do Legislativo Estadual e representantes de instituições de âmbito nacional. Na segunda reunião da ACAMURCA, realizada aqui na Câmara Municipal de Ariranha, todos os presentes fizeram questão de lembrar as manifestações democráticas e populares que aconteceram nos últimos dias no Brasil. O presidente da Câmara de Ariranha, que recebeu o encontro, falou um pouco sobre a relevância dessa discussão dos movimentos populares e da reunião na cidade. Para Ariranha, motivo de grandeza, motivo de orgulho, e é a segunda reunião feita já nos últimos 6 anos em Ariranha. Para nós é motivo de muito orgulho, muito orgulho. Nós temos mais que aplaudir, eu acho que é muito importante essa manifestação. Os atos demonstraram o interesse da população em participar de assuntos relevantes e diretamente relacionados aos seus direitos e deveres de cidadãos. Tudo começou com o movimento Passe Livre na capital paulista. Jovens foram às ruas para protestar e questionar um aumento de 20 centavos na passagem do transporte urbano na cidade de São Paulo. Com uma primeira manifestação e o impacto que esse ato teve sobre os governantes e na mídia, a população relembrou sua força e continuou nas ruas para ir além de tarifas de transporte, mas também questionando o posicionamento das autoridades em relação ao sistema político do país. A Polícia Militar entrou em cena e fez todo o povo brasileiro reviver em imagens e atos os tempos de ferro da ditadura. Frente às manifestantes com rosas nas mãos e gestos de paz, os PMs relembraram através da juventude brasileira que é possível atos de protestos pacíficos. Políticos do mais alto escalão entenderam que o gigante havia acordado e deram voz e ouvidos à população. A presidente Dilma Rousseff, ressaltando o direito do povo de se manifestar, propôs um plebiscito para a votação de uma reforma política. Durante o encontro dos representantes da ACAMURCA, todos esses temas foram abordados não só pelos vereadores presentes, mas também por deputados e representantes de entidades do governo. O deputado estadual do PT, João Paulo Rilo, foi um dos que abordou o tema em sua fala. Eu acho que todas as instituições têm que aproveitar o momento ofertado pela juventude em especial, jovens que foram às ruas, e discutir, tentar achar a essência do problema, que na minha opinião é a questão da representatividade, com foco no sistema político eleitoral, que foi abaixo, a verdade é essa. O verdadeiro problema da crise de representatividade no Brasil é a forma como a disputa pelo poder se dá. Nós temos que urgentemente, acho que essa é a grande pauta do Brasil, é a transformação do sistema político eleitoral. Para mim, o ponto crucial da crise é uma coisa chamada financiamento privado de campanha. Esse é o câncer da política brasileira, entre outros, financiamento privado de campanha. O voto de um cidadão, ele deveria valer o mesmo de qualquer outro cidadão, seja esse cidadão empresário, banqueiro, construtor. Enquanto tiver financiamento privado de campanha, o processo eleitoral está contaminado pelos interesses financeiros ocultos, que muitas vezes não são os interesses populares, os interesses coletivos. Então, na minha opinião, instituições como a ACAMURCA têm a sua demanda regional, mas também deve politizar a questão e ir na essência. Porque as reclamações que surgem aqui, elas se encontram com as reclamações, com as vozes das ruas. O deputado Antônio Mentor, também do Partido dos Trabalhadores, esteve presente na reunião e contribuiu em sua fala com a discussão do assunto, ressaltando a importância do tema em uma associação como a ACAMURCA. Eu sou muito entusiasmado com esse modelo de organização intermunicipal, para várias finalidades. E a ACAMURCA, que tem uma longa história já de relacionamento dos vereadores, das câmaras municipais, é um instrumento importantíssimo na luta política para conquistar recursos, benefícios para a população das suas cidades. O que é diferente você falar em nome de uma única cidade, mesmo que seja uma cidade importante, e você falar em nome de 40 cidades. Evidentemente que
40 cidades tem muito mais força. Por outro lado, abordando aí essa questão da representatividade, das manifestações, eu penso que a população precisava participar mais da vida política do país, através dos partidos, das entidades, dos sindicatos, através dos movimentos sociais e também, talvez principalmente, conviver mais diretamente com as atitudes e as ações nas câmaras municipais. Uma sugestão para todos os dirigentes das câmaras municipais, todos os vereadores e vereadoras: abram espaços nas câmaras para a presença, a participação dos cidadãos e cidadãs das suas cidades. Abram a tribuna livre para que eles venham se manifestar. Convidem incessantemente toda a população das suas cidades para conhecer o que de fato acontece no parlamento municipal de cada uma das cidades. Abram canais de comunicação através da internet, do rádio, da televisão e façam essa integração com a população para que eles possam conhecer uma outra versão, um outro lado da moeda. Estar presente nas sessões, conversar com os vereadores, participar das reuniões, enfim, se incluir na vida política da sua cidade. Outro membro da Assembleia Estadual que esteve no encontro foi a deputada do PT, Beth Saão, que ressaltou a importância das discussões democráticas entre os representantes do Legislativo e a população. Eu acho que a Camurca, ela fortalece o Legislativo na medida que ela permite a integração entre os vereadores, os seus trabalhos, e ao mesmo tempo ela é um canal importante que aproxima os vereadores dos mandatos dos deputados, dos governos, do governo do Estado, do governo federal, dos ministérios. Hoje nós tivemos aqui representantes de ministérios, nós tivemos representantes de deputados, enfim. É um local democrático, uma instituição democrática, onde você pode obter benefícios importantes para o conjunto da população. E é claro que nesse momento não poderia deixar de ser abordado as manifestações que estão pelas ruas de muitas cidades do nosso país. E eu acho que foi abordado com muita responsabilidade, com muita maturidade, e inclusive eu reforcei isso quando eu usei a palavra, que essas manifestações, elas nos dão um norte, né, e apontando para os parlamentares, para os políticos, os caminhos importantes que eles têm que seguir, que não pode se esquecer da população. A classe política hoje, e isso é indistinto de partido, independentemente do partido, está no foco das críticas das principais manifestações que vêm ocorrendo no nosso país. E são justas? Eu acho que são. Só que houve um processo de generalização. E as críticas foram horizontalizadas. Todo mundo foi criticado. E agora as pessoas acabam tendo uma postura que eu atribuo de muito mais cuidado ao poder tomar as suas decisões, ao poder ter as suas iniciativas, sejam os governos no executivo, sejam os parlamentares, independentemente da esfera, pode ser na esfera municipal, na esfera estadual ou na esfera federal. E isso é importante. Como disse o Papa que esteve aqui, pobre da juventude que não se manifesta. Eu saúdo, ele disse, as manifestações dos jovens. E isso é muito importante. E nós temos que ter a sensibilidade de captar esse movimento na rua para poder colocar nos nossos trabalhos, nas nossas ações e traduzir no nosso dia a dia, indo ao encontro dessas principais demandas e dessas principais reivindicações. E é isso que nós estamos fazendo. A reunião ainda contou com a presença de Horácio Figueiredo, que atuou por 16 anos como vereador em Catanduva e atualmente responde como chefe de gabinete da Agência Nacional das Águas, a ANA. Horácio abordou as ações do governo federal e a atenção desprendida por ele para todos os municípios, além de relembrar a importância e o entendimento dos movimentos populares pelos representantes do Legislativo. O governo Lula e agora o governo Dilma é muito preocupado com a relação entre o município e o governo federal. Então, muitos programas foram estabelecidos que chegam diretamente nos municípios, né? Coisa que não era assim antes.
Então, hoje existem muitos programas, o PAC, programa Minha Casa Minha Vida, programas de saneamento, a FUNASA tem investido muito para fazer saneamento básico nas cidades menores de 50 mil habitantes. Essas manifestações, ela muda o quadro político. E é importante que muda na cidade pequena, na cidade grande. Essa nova realidade, ela tem que ser debatida e discutida, porque ela vai afetar diretamente as prefeituras e as câmaras de vereadores. Então, se preparar para isso, entender um pouco esse movimento, também é uma coisa que está na pauta, porque eu acho que ainda nós estamos num processo de entender isso tudo que está acontecendo no Brasil. E é muito importante que todos se preparem para essa nova realidade. A reunião, mesmo com a discussão das manifestações populares, manteve sua característica de dar voz e espaço aos vereadores e aos requerimentos regionais. Entre os requerimentos apresentados por membros do Legislativo de Itabapoã, Ibirá, Pirangi e Olímpia, estavam as questões como instalação de um posto bancário em Agulha, pavimentação de vicinais, rotas perigosas de caminhões dentro de cidades turísticas da região e o posicionamento contrário ao projeto de contratação de trabalhadores do terceiro setor, visando não infringir as leis trabalhistas. O encontro contou com participantes de mais de 13 municípios da região e o agradecimento de grandes nomes políticos convidados. O vice-presidente da Camurca e vereador da Câmara de Olímpia, Hilário Ruiz, falou um pouco sobre o trabalho da nova gestão da associação e o objetivo de fortalecer as câmaras regionais, ressaltando a importância da presença de deputados e representantes de entidades nacionais que possam dar força e respaldo às ações da Camurca. Essa reunião itinerante que a Camurca faz nas câmaras municipais é muito importante. O Marquinhos vem fazendo um trabalho de recuperação da instituição, retomando essas discussões regionais. Estamos tendo respaldo dos vereadores, a participação tem sido maciça nas reuniões da Camurca e tem esse objetivo, defender e lutar pelos interesses do Legislativo, né, das câmaras municipais, e que são vários, né? É necessário fortalecermos cada vez mais o poder legislativo, e o fortalecimento se dá através da união e da organização. E a Camurca é um instrumento, uma instituição que contempla tudo isso. Então estamos aí, cada vez mais fortalecendo, unidos, para alavancarmos o interesse das câmaras municipais e dos vereadores. O presidente da Camurca, Marcos Pagliuco, também ressaltou a discussão dos movimentos nacionais, um dos temas mais citados nesta reunião em Ariranha, e sua importância dentro das câmaras municipais. A dificuldade hoje do vereador é trazer a população para dentro das sessões. Eu sou vereador da minha cidade e os convites são feitos diariamente, por site, por Face, e a gente tem essa dificuldade. Porque muitas vezes o vereador, ele faz o convite, a população não vem e ela não é entendida. Então nós, vereadores, temos que esforçar cada vez mais para que a população entenda a reivindicação. Nós, vereadores, entendemos a reivindicação das ruas, né, da população, mas a população também tem que entender o trabalho do vereador. Mas para isso eles têm que participar. E não há política sem envolvimento social. As pessoas, a população tem que estar presente. E é um trabalho que isso não vai resolver com 2 dias ou 3 dias, né? É um trabalho que vai ser para muitas gerações aí. E a gente está se esforçando para isso. Então, por isso que existe, agora nós estamos com um site, né, da Camurca, que é o www.acamurca.org.br, e também temos o Facebook da Camurca, que as pessoas vão poder dar a sua sugestão e as suas críticas e as suas propostas, né? Com consciência de um trabalho contínuo de fortalecimento e conquistas para a associação, o presidente destacou ações que estão sendo realizadas em sua gestão e os esforços em manter a visibilidade da entidade frente aos representantes de governos estaduais e federais. Mais uma vez, a gente agradece a todos os vereadores que vieram, né? Essa reunião mostra que o trabalho está sendo certo, né? A gente está caminhando para maior fortalecimento da Camurca e a cada reunião que passa mostra que o trabalho está sendo concretizado com muito afinco.
A gente tem ainda dificuldade de não ter a nossa sede, é uma luta incansável. De hoje nós tivemos vereadores aqui já fazendo a colocação do apoio dos deputados que estiveram presentes. Então a gente quer que com isso o fortalecimento venha com o trabalho e a união das câmaras municipais. Os vereadores fizeram suas colocações muito pontuadas, muito bem afirmadas, né? Do fato de o trabalho do Legislativo fortalecer a nossa região. Independente de que bandeira os deputados presentes defendem, eles lutam por nossa região. Então eu me prezo e fico sempre procurando trazer o maior número de deputados presentes, porque o parlamento, a Camurca, ela é isso, é uma central de debates, é onde a gente coloca o nosso trabalho à disposição e mostra para toda a população que não é só debater as colocações dos vereadores, mas sim a preocupação com as estradas, com as vicinais, a moradia e etc. Né? Então a Camurca trabalha para isso, né? Fortalecimento da região. E a gente pede sempre, né, que os vereadores tragam cada vez mais representantes, seja ele deputados, prefeitos, para fortalecer quanto mais a nossa associação. E para continuar o trabalho e as discussões em torno de temas importantes para o Legislativo da região, a Camurca já se prepara para a sua terceira reunião de associados.